fala infantilizada. Sabe aquela criança que já é crescidinha, já consegue falar os sons da fala corretamente, mas insiste em falar igual um bebezinho? O que será que está acontecendo com ela? O que o fonoaudiólogo pode fazer? Se você quiser saber, é só continuar me assistindo. Bom, com relação à fala infantilizada, eu tenho algumas teorias para te passar com base na minha experiência profissional. A primeira delas que nós precisamos nos atentar é que tipo de modelo de fala essa criança recebe. Porque grande maioria dos casos de fala infantilizada, os pais da criança ou o cuidador da criança, principalmente quando o cuidador é a avó, tá falando com a criança dessa forma. Então a criança já cresceu, ela já tem capacidade de falar corretamente, mas aquele cuidador tá falando com ela como se ela fosse um bebezinho, né, meu bebê? E aí ela recebe esse modelo o dia todo, com a pessoa que fica com ela com bastante frequência. O que vai acontecer? Ela vai reproduzir esse modelo, ela vai falar como um bebezinho. Isso muitas vezes acontece, principalmente quando são os pais que falam assim com a criança, por uma dificuldade que os pais têm de aceitar que aquela criança está ficando independente, que ela está crescendo, que ela está se desenvolvendo e precisando cada vez menos deles. Então fica aquela coisa de não, ele ainda é meu bebezinho, e oferece esse modelo para a criança reproduz. Pode acontecer também de existirem pais que não dão esse modelo, então a criança fica com os pais falam corretamente com ela. Inclusive eu já recebi queixa do seguinte: a criança fala, ai que sujeira. Aí ele fala, não é assim, fala direitinho, sujeira. E a criança consegue, sujeira. Ou seja, ela não tem uma dificuldade articulatória, uma dificuldade para perceber as características do som da fala, mas por algum motivo ela está falando como se fosse um bebezinho ainda. Então a gente precisa analisar o ambiente. E muitas vezes eu gosto de encaminhar esses casos para um psicólogo também, para a gente fazer um trabalho em conjunto, porque muito dessa fala infantilizada, quando ela não recebe o modelo infantilizado, tem questões emocionais envolvidas, principalmente se ela já tem capacidade de falar corretamente, mas ela opta por falar como se ainda fosse um bebezinho. Pode acontecer, por exemplo, e eu já recebi caso assim, da criança falava tudo normal, corretamente, aí nasceu um irmãozinho e ela começa a ter a fala infantilizada, porque ela perdeu o espaço, ela se sente assim, né? Eu não sou mais o bebê da casa, um outro bebê está tomando o meu lugar. E aí ela começa a regredir na fala, como se para chamar atenção, como se quisesse que os pais voltassem para ela a mesma atenção que estão voltando para aquele bebê. Outro tipo de caso que eu já recebi também é daquela criança que fica muito distante dos pais. Por uma questão dos pais terem que trabalhar o dia todo, não terem tempo realmente de dar atenção para aquela criança, e o momento que eles têm esse tempo, aquela criança está totalmente infantilizada, falando como se fosse um bebezinho. Muitas vezes o trabalho do fonoaudiólogo nesses casos vai ser de propor atividades de fala para a criança, incentivando que ela fale corretamente, dando um modelo adequado, mas principalmente quando ela já é capaz de falar corretamente, associar esse trabalho com um psicólogo que vai analisar as questões do ambiente familiar, as questões emocionais dessa criança, vai ser muito positivo para conseguir um resultado. Então, resumindo, fala infantilizada, quais são os pontos principais? Primeiro, o modelo de fala que essa criança está recebendo, da pessoa que cuida dela, que fica a maior parte do tempo com ela. Se for um modelo de fala infantilizada, muito provavelmente ela vai reproduzir esse modelo. Ou questões emocionais e ambientais, questões familiares, que façam com que essa criança enxergue algum tipo de benefício em falar dessa forma. E aí ela começa a falar como se fosse um bebezinho. Indico muito que nesses casos seja realizado um trabalho entre o fonoaudiólogo e o psicólogo para trazer o melhor resultado possível para essa criança, certo? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei para mim, deixa o seu joinha que ele é muito importante. Comenta aqui embaixo se você já passou por isso, se você tem uma criança que está agindo assim, se você já fez algo que funcionou para solucionar essa questão. Caso você ainda não seja inscrito no canal, tá mais do que convidado para se inscrever. E também para me seguir nas redes sociais, eu sou @dicasdafono lá no Instagram. Tô sempre batendo um papo por lá com vocês, certo? Um beijo e até o próximo vídeo.